Olá, minhas irmãs e irmãos de fé. Agradecemos o convite afetuoso feito por nosso querido amigo Edivaldo César, em nome do IKB, Instituto Kardecista da Bahia, para participar desta breve reflexão acerca do capítulo 86 do livro Caminho, Verdade e Vida, com o tema Jesus e os Amigos. Mas antes de expor as nossas considerações sobre esse tema, vamos iniciar com uma prece. Elevemos o nosso pensamento ao alto, em agradecimento ao nosso Pai por mais este dia, e que possamos hoje, sob a inspiração divina dos benfeitores espirituais, transmitir uma mensagem de paz, de amor, de alento, de entendimento para todos aqueles que estejam receptivos, que desejam ouvir. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e possa também nos orientar nos próximos passos. Que assim seja. Bom, nesse texto, Jesus e os Amigos, Emmanuel faz uma reflexão sobre a história de vida de Jesus e traça uma linha sobre todos os passos que ele trilhou e ao lado de quem ele teve condições de passar e as reações desses seres com relação a Jesus. Então nós percebemos que desde o nascimento o Rei dos Reis nos dava sinais da sua missão. Jesus nasceu em meio aos animais e foi posto para repousar num coxo onde os animais se alimentavam à base de feno. Os primeiros a contemplá-lo, os primeiros a visitá-lo nessa humilde situação e a dar o testemunho da chegada do Messias foram os pobres, os pastores rudes, simples, pessoas do campo, lá na cidade de Belém. Deus, na sua infinita sabedoria, nos mostra também que o primeiro sinal de com quem o seu filho pródigo andaria e ao lado de quem se colocaria, realmente seriam essas pessoas, as pessoas simplórias, pessoas comuns, onde o Filho do Homem, desde o seu nascimento, estaria ao lado de pobres, desvalidos, de pessoas excluídas pela sociedade que era dividida em classes e que se preocupava exclusivamente com as aparências. Uma sociedade na qual a classe dominante exigia também pesados fardos daqueles que eram as pessoas do campo, as pessoas pescadoras, pastores, artesãos, enfim, e outras categorias de trabalhadores. Qualquer semelhança é mera coincidência com os tempos atuais. E a doutrina espírita nos ensina que Jesus é o espírito mais perfeito que já foi enviado por Deus aqui ao planeta Terra. É o Messias, é o mensageiro, é o nosso guia, é o nosso modelo, é o modelo da humanidade. E as leis divinas, pregadas e exemplificadas por Jesus, são um verdadeiro roteiro, um roteiro seguro que devemos seguir, e são nelas que estão escritas completamente todos os ensinamentos divinos. E todos nós já sabemos que a consciência é onde estão armazenados esses conhecimentos, esses ensinamentos. Os ensinamentos do nosso Pai, do nosso Criador Supremo. Então, conhecer e praticar as leis de Deus exige também um certo esforço
intelectual, moral, por parte de cada um de nós. E essa condição necessária foi a qual Jesus veio nos dizer que todos nós precisamos estar atentos para melhor compreensão, para melhor exercitá-lo. Muitos podem até conhecer realmente as leis divinas, mas nem todos a compreendem. Então esse esforço é extremamente necessário para que sejamos bem-sucedidos nessa tarefa de autoconhecimento, dessa busca pela nossa melhoria. Como uma só existência, realmente, no plano físico, é insuficiente para que o homem, ainda nesse estado imperfeito, seja capaz de se conhecer e vivenciar plenamente as leis de Deus, a doutrina nos mostra de forma irrecusável a ideia da reencarnação. E esse princípio doutrinário é aquele através do qual todo ser humano retorna à experiência física, quantas vezes forem necessárias, para reparar os equívocos cometidos, para se corrigir, para buscar trilhar, ao longo das existências, um caminho mais reto. Mas também busca progredir intelectualmente, busca progredir como ser coletivo, como ser individual, vivendo em meio à sociedade, vivendo em meio aos tumultos, às tribulações, às questões corriqueiras do dia a dia, e observar essas relações que são estabelecidas entre as pessoas é exatamente uma das nossas maiores tarefas. As nossas relações com o outro e a relação que temos conosco. Nesse texto, Emmanuel nos chama a essa reflexão e nos mostra o comportamento do Cristo, onde ele demonstrou as suas virtudes e, consequentemente, as virtudes que cada um de nós devemos cultivar em nossos corações. Independente do que aconteça em meio a essas relações, sejam elas tumultuadas, sejam elas turbulentas, sejam elas enganosas, sejam elas falsas, enfim, infelizes, nós temos aqui o dever de buscar esse conhecimento, de buscar nos elevar moralmente e desenvolver também esses recursos divinos que já se encontram em cada um de nós. Jesus, nosso Mestre, Senhor, nos transmite esse roteiro seguro para que cada um alcance aqui na sua plenitude íntima essa iluminação espiritual por meio da vivência também do seu evangelho, da forma como ele se expressou diante de tudo e de todos. Não importa a criatura, Jesus sempre acolheu, sempre procurou agir com ética, com integridade, com respeito. Então, a construção dessa mentalidade cristã passa exatamente pelo entendimento do Evangelho e por esse esforço que cada um de nós podemos e devemos fazer para que haja essa melhoria moral, exatamente diante do que Jesus nos ensina, diante da sua experiência, diante das suas palavras. E é bom lembrar que sempre somos abençoados pela providência divina. Quando menos esperamos, nós sempre estamos ali sendo amparados, sempre estamos sendo socorridos, mas isso quando também nos dispomos a fazer a nossa parte, aquilo que nos cabe, a vivenciar essa mensagem cristã, a vivenciar estes exemplos que estão a todos, ao dispor de todos, melhor dizendo, a todas as pessoas que queiram também buscá-la. Então, por isso que no texto Jesus e os amigos, vamos perceber, fazendo esse paralelo com os nossos relacionamentos humanos,
sejam eles fraternais, amorosos, afetivos, profissionais, enfim, que existirão sempre diferenças entre as criaturas humanas, afinal de contas, somos individualidades, e isso acontece em toda parte, isso acontece em todo lugar. Estamos aqui, hoje, vivendo essa experiência no local onde fomos convidados a viver, onde escolhemos, muitos de nós, onde precisamos, onde é indispensável para que a nossa vida tome o verdadeiro rumo, o rumo evolutivo, o rumo do progresso, para o qual ainda sequer conseguimos despertar. Mas, infelizmente, ainda nos rebelamos e desistimos também de suportar as dores, os sofrimentos, as angústias que nos são apresentadas como oportunidades de melhoria, de crescimento. Seja numa família ainda perturbada, por assim dizer, ao lado de pessoas incompreensíveis, ou mesmo tentando expor a sua própria opinião sem que alguém lhe ouça. Enfim, estamos sendo sempre testados. Isso acontece sempre, com todos, não importa a classe social, o nível intelectual, moral, a condição econômica, financeira, enfim. Estamos aqui justamente para buscar essa rota de evolução, essa rota de luz que os espíritos tentam também nos mostrar, mas infelizmente ainda temos tantas dificuldades, tantas limitações que nos impedem de enxergar com os olhos da alma. Ainda estamos enxergando como se fôssemos cegos, mesmo diante de toda a luz, mesmo diante de toda a claridade que o Evangelho nos apresenta através desse sol que é Jesus, que é o Cristo. Então, daí dizer que é comum também, em diversas situações, estarmos em lados opostos daqueles que caminham conosco nesse planeta, daqueles que deveriam, entre aspas, ser o nosso ponto de apoio, os familiares, entes queridos, companheiros, companheiras, mas que, ainda assim, são criaturas indispensáveis para que possamos enxergar em cada um deles aquilo que mais precisamos mudar. Quando somos levados a experiências extremas de convívio, vez por outra, entramos também em conflitos com os corações irmãos, e é nesse momento que é possível também perceber melhor quem somos e quem são os outros. Sim, não no sentido de julgá-los, não no sentido de criticá-los, porque não temos aqui também esse direito. Aquele que nunca cometeu pecado, que atire a primeira pedra, já nos disse Jesus. Então, a proposta é exatamente dar as mãos àqueles que ainda são tão necessitados e carentes quanto nós, que precisam tanto do amor de Deus, quanto cada um de nós, e que precisam também do alto amor e do amor que podemos doar a cada um deles, ainda que estejamos nos primeiros estágios, nos primeiros degraus deste sentimento nobre, sublime, sofisticado até, por assim dizer, mas que já podemos exercitá-lo através dessas relações que estabelecemos uns com os outros. E assim vamos aprendendo, e assim vamos nos reconstruindo, nos habilitando a novos voos, a alçar novos voos, buscando novos passos, porque tudo isso faz parte também desse processo que estamos todos inseridos. No entanto, nós precisamos entender também que aquele que se opõe a cada um de nós não necessariamente precisa ser o nosso inimigo, não necessariamente precisa ser o nosso adversário, apenas por não aceitar as nossas posturas ou os nossos ideais. E Jesus
conseguiu identificar isso em todos aqueles que o traíram, que viraram as costas, que o deixaram à míngua, mas ele estava muito fortalecido. Ele tinha consciência de cada um, do que cada um poderia oferecer naquele momento para ele. E mesmo assim os perdoou. Pediu a misericórdia ao nosso Pai maior por cada um deles. Demonstrou a nobreza da sua alma e o quanto ele nos ama. Então, infelizmente, ainda existe muita violência no mundo, nós sabemos disso. Muita falta de respeito, muita falta de cuidado entre as criaturas humanas. E desde aquela época, Jesus já era capaz de identificar e de perceber do que cada coração era capaz, ainda que estivesse sob as sombras da maldade, do medo, da ignorância e de tudo aquilo que impede o crescimento do indivíduo enquanto um ser divino, dotado de amor, de virtudes, de tudo aquilo que Deus, em sua infinita sabedoria, quando nos criou, nos fez ainda, nos fez permanecer, nos fez compreender, porque tudo isso que nós ainda não conseguimos desenvolver é fruto de toda essa ignorância que precisa ser retirada, assim como um véu sobre a nossa visão. Então, mesmo sendo irmãos, amigos, uns dos outros, familiares, nós sabemos o quanto é difícil lidar com as diferenças, o quanto temos ainda que aprender uns com os outros, que infelizmente ainda não estamos sintonizados e ajustados o suficiente para viver na mais absoluta paz e harmonia. E mesmo assim não vamos deixar de conviver uns com os outros, mesmo por ter ideias ou pensamentos distintos. Temos que, naturalmente, perceber tudo isso e passar a agir com maior tolerância, sem preconceito, sem rejeitar o outro porque ele é diferente de mim ou porque ele fez algo contra mim. Independente do nosso ponto de vista, da forma como cada um se expressa, mas isso não deve representar ou justificar qualquer tipo de comportamento desrespeitoso, qualquer tipo de agressão, ainda que sejamos alvo, sim, de violências, agressões, de intolerância, do que quer que seja. E isso Jesus nos dá uma verdadeira lição diante de tudo que ele passou. Observando todos esses comportamentos infelizes e ainda desconexos com as leis do nosso Pai, a lei de fraternidade, de solidariedade, de generosidade, lei de amor. Mesmo diante daqueles que se dizem até cristãos, refletimos que ainda estamos muito longe de entender e até mesmo de vivenciar todas essas lições do Cristo. A mensagem do Cristo é original, é autêntica e nunca foi conivente com o crime, com a maldade, com as mazelas que comparecem até hoje na vida humana. E mesmo naquela época do Cristo, há mais de 2000 anos atrás, ele não foi conivente, ele não se submeteu, ele também argumentou, ele também demonstrou os equívocos que lá existiam naquela época. E mesmo assim, passou pelo que passou, mesmo sabendo de tudo. Mas, por muito nos amar, Cristo enxergou e enxerga, além de tudo que é transitório, de tudo que é material. E ao longo de tudo que nos envolve nesse orbe,
É por isso que ele sabe que um dia estaremos todos também na condição de espíritos mais evoluídos, onde todo esse passado servirá como uma grande bagagem para que todos nós possamos não mais repetir as falhas e os erros do passado. Jesus viu e vê também tudo que se passa em nosso orbe, desde aquelas épocas e muito antes, desde a criação do nosso orbe. Vê os violentos, os desonestos, os ladrões, os corruptos, os malvados, os doentes da alma, mas que podem, ele sabe muito bem disso, que podem sim ser curados e se corrigirem para ser criaturas melhores, para se tornarem espíritos melhores. E o Cristo nos dá essa esperança através da vida imortal, da vida futura que nos aguarda, das oportunidades que estamos tendo hoje e que, de acordo com o nosso proceder, também continuaremos a ter amanhã. Dentro desses princípios divinos, das leis que regem toda a vida no universo, Jesus afirma que um dia vamos reencontrar com aquelas pessoas, com aquelas criaturas com as quais tivemos vínculos negativos, com as quais convivemos e tivemos dissabores, frustrações, desilusões, enfim, seja em que nível de relacionamento tenha acontecido, mas que no tempo oportuno, em meio às dificuldades e sofrimentos, serão também realizadas todas as reparações, todos os reajustes diante da lei divina. Então, não estamos aqui à toa, não estamos passando aqui despercebidos, estamos sim sob a supervisão e o comando do alto. E, acima de tudo, o comando amoroso de um pai que deseja o melhor para todos nós. E que deseja também que seja cumprida a sua justiça, mas que estará sempre acompanhada da sua misericórdia. Então, diante daqueles que se dizem amigos ou inimigos, Jesus ensina que devemos apresentar a cada um deles os nossos recursos e os nossos esforços mais bondosos, mais aperfeiçoados, para que haja esse entendimento, para que haja essa compreensão sobre a fraternidade, sobre a convivência entre as criaturas e aqueles que desejam também serem verdadeiramente cristãos. Então, ainda que estas pessoas não nos entendam e que resolvam continuar a nos prejudicar, devemos ter uma conduta reta, inspirada em Jesus, e que será sempre o nosso guia e modelo, e o nosso maior advogado a nos defender, independente do que nos aconteça. Não vamos esquecer que, antes de maltratar, antes de prejudicar, de ignorar uns aos outros, precisamos sempre lembrar que somos todos filhos do mesmo Pai, que somos todos irmãos em Deus, e que estamos aqui sendo agraciados pelo seu amor infinito e incondicional. O Mestre ensina, por fim, que o amor e a caridade são os melhores argumentos para direcionar a nossa vida, os nossos pensamentos, as nossas palavras, os nossos gestos. Que nesta hora que nós estamos vivendo mais escura da vida humana neste orbe, desta noite de trevas, de sofrimentos e de dores, desses tempos de transição, estamos aqui tendo a oportunidade de sustentar esse farol que é o Evangelho do Cristo. E são nessas horas difíceis e que são também inevitáveis,
porque estamos aqui sujeitos a tudo nesse planeta, nesta reencarnação. Mas nunca percamos a esperança de que haverá de chegar uma era nova para todos aqueles que perseveram com Cristo e com o bem. Que Jesus nos abençoe a todos nós, agora e sempre. Muita paz.